na parte de segunda-feira, no Santo dos Santos. Queridos, o santuário tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo é chamado o Santo dos Santos. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, vamos ver o verso 21. Aqui em Levítico capítulo 16, a partir do verso 15, está descrevendo o dia da expiação, que era o dia 10 do 7º mês. O dia da expiação era um dia de juízo. Aqui diz o verso 15, depois degolará o bode da expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. No dia da expiação eram escolhidos 2 bodes, um bode para representar Jesus, que era morto, e com o sangue deste bode representando Jesus, o sumo sacerdote entrava para dentro do véu, no lugar santíssimo, para fazer a purificação do santuário. Os pecados que foram confessados diariamente, eles foram acumulados, transferidos para dentro do santuário, e o dia da expiação era o dia da purificação do santuário, um dia de juízo. E o verso 21, depois que o sumo sacerdote terminava a purificação do santuário, ao ele sair, ele pegava o outro bode, que representava Satanás, e colocava sobre a cabeça deste outro bode os pecados removidos do santuário. Só que este bode, representando Satanás, não era morto, porque a expiação era feita com o sangue do outro bode, do primeiro bode que representava Jesus. O bode representando Satanás, ele era levado vivo para o deserto e deixado lá para morrer. Por isso diz aqui em Levítico 16, verso 21, e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isto. E ele era levado então para o deserto. Isto acontecia no 7º mês, no dia 10 do 7º mês. Como diz aqui o verso 29, isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, ao 10 do mês. Afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Verso 31, é um sábado de descanso para vocês, e afligireis as vossas almas. Isto é o estatuto perpétuo. O dia da expiação, o dia 10 do 7º mês, era um sábado cerimonial, ninguém trabalhava. Aliás, existiam 7 sábados cerimoniais. Eram 7 festas proféticas no santuário da terra, eram 7 sábados cerimoniais, que não tem nada a ver com o sábado semanal. O sábado semanal está na lei de Deus, os 10 mandamentos. Os sábados cerimoniais destas 7 festas proféticas, eles existem ali na lei chamada de Lei de Moisés. Foi dada por Deus, mas é conhecida por Lei de Moisés porque foi escrita por Moisés. Mas os 10 mandamentos foram escritos diretamente pelo dedo de Deus. E nos 10 mandamentos está o sábado semanal, que não depende de uma data fixa do mês. É o 7º dia de cada semana. Queridos, no Santo dos Santos, no Santíssimo, era realizada a festa da expiação. Era um único dia no ano, dia 10 do 7º mês, que o sumo sacerdote penetrava no lugar santíssimo para fazer a purificação do santuário. Exatamente como Paulo fala no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, o capítulo 9. Abra sua Bíblia, no livro de Hebreus, o capítulo 9, nós vamos ver aqui a descrição que Paulo faz do dia da expiação. Capítulo 9, vamos ler aqui Hebreus capítulo 9, primeiramente vamos ler o verso 7. Mas no segundo, ou seja, no segundo compartimento, que é o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Portanto, no lugar santo, o sacerdote entrava todos os dias, mas no segundo compartimento, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com o sangue do bode para fazer expiação pelos pecados. E agora lemos Hebreus capítulo 9, verso 23 e 24. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos,
figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Meu querido irmão, no dia 10 do 7º mês era o Yom Kippur. Yom Kippur, o dia da expiação, mencionados em Levítico 16 e Levítico 23. Ali foram dadas todas as instruções. Todas as atividades regulares cessavam neste dia 10 do 7º mês. Todos jejuavam. Enquanto o sumo sacerdote estava na presença de Deus no lugar santíssimo, em favor do povo, todos faziam o exame de consciência e buscavam a Deus em confissão. Qualquer um que não se humilhasse no dia da expiação era eliminado do povo, não faria parte do povo escolhido. No dia da expiação, o sumo sacerdote levava o sangue do bode do Senhor para o santuário e, depois de aspergi-lo no propiciatório, aplicava o sangue nos chifres do altar de ouro e do altar de bronze, purificando o santuário. Depois de fazer expiação pelo santuário, ele colocava as mãos sobre o bode vivo e confessava os pecados de Israel. Este bode vivo, representando Satanás, era levado ao deserto para ser separado do acampamento para sempre. No santuário celestial, Jesus ministrou por nós como advogado e sacerdote desde que foi entronizado no céu no dia do Pentecostes até 1844. Ele exerceu a função de sacerdote, de advogado. Porém, em 1844, ele entrou no Santíssimo do Santuário Celestial para receber da mão do Pai o livro selado com 7 selos, o livro do juízo, e iniciou o desselamento do livro, o selamento em 7 fases do povo de Deus. O juízo celestial, Yom Kippur, no dia 10 do 7º mês. Isto representa a festa do juízo celestial, que começou em 1844. Essa é a última fase do ministério de Cristo no santuário celestial. Ao terminar esta fase, que é o juízo celestial, a porta da graça vai se fechar, exatamente como diz em Apocalipse 8, verso 5. Jesus Cristo deixa de interceder. O incensário de ouro, que era usado para interceder, agora, conforme Apocalipse 8, verso 5, Jesus enche o incensário de ouro com fogo do altar e o lança sobre a terra e diz: está feito. Não mais perdão, não mais graça. A porta da graça foi fechada. Os ímpios permanecerão ímpios e os santos do Altíssimo permanecerão santos. Meu querido irmão, essa é a última fase do ministério de Jesus Cristo a nosso favor. Aleluia!